Oi, Denise, tudo bem? Oi, pessoal. Eu sou a Karina Forlenza e hoje é dia da criatividade, pois é dia 17 de novembro. Eu nem sabia que tinha essa data, mas eu não passei batido. E queria contar para vocês um pouco de quem é esta figura maravilhosa que está aqui comigo hoje. É o Denis Elias. Oi, Denis. E aí, Karina, tudo bem? Olá, todo mundo. Como é que tá? O Denis tem um projeto, um programa, um curso maravilhoso que eu fiz, que estou fazendo, na verdade, que tem mudado a minha vida radicalmente. E olha que eu me enfio em muita coisa que muda a minha vida radicalmente. Mas é um curso chamado Ser Criativo, e aí eu achei que tinha tudo a ver trazer o Denis para conversar um pouco com a gente a respeito de criatividade e produtividade. A motivação para a gente fazer isso juntos é que outras questões e outros aspectos da criatividade que têm ajudado a mudar a minha vida de uma forma, não só no aspecto artístico, que era algo que inicialmente eu queria voltar a viver, que era de criar o seu próprio propósito, criar a sua própria realidade. Ó, lembra? O nome do livro está aqui, ó. Propósito, 20 dicas para você criar o seu. Então, nós vamos falar de criatividade de uma maneira um pouco mais ampla. Denis, então eu queria que você começasse contando para a gente o que é esse conceito de criatividade aos seus olhos criativos. Legal. Então, criatividade, eu acho que a gente tem que pensar, a gente pode pensar nela como uma coisa muito ampla e ao mesmo tempo muito cotidiana, né? Então, no sentido de que não é só uma coisa que está restrita ao âmbito das artes, do mundo da criação artística, mas que está presente na nossa vida o tempo inteiro. Então, criatividade, nesse sentido, é a gente conseguir ter a capacidade de olhar para dentro, perceber algum impulso, algum ímpeto, algo que queira se manifestar no mundo e a gente conseguir dar vazão a isso de maneira autêntica, de maneira lúcida, de maneira presente. Então, isso pode ser desde algo mais profundo, mais grandioso, como encontrar o seu propósito, realizar alguma missão, né, no mundo, mas pode ser coisas bastante prosaicas, bastante do dia a dia mesmo, desde que a gente perceba com clareza o que a gente está fazendo e tenha um pouco de noção do porquê a gente está fazendo, né? Então, a criatividade, eu não gosto de ver a criatividade como um momento restrito, né? Algo a que a gente se dedica só numa dada circunstância. Para a gente conseguir ser um pouco mais criativo, nas artes, inclusive, a gente tem que ser mais criativo na vida. Que bonito isso. Então, o que você traz para a gente é uma noção mais ampliada da criatividade e que é, na real, a expressão de algo que está dentro de você, ou seja, a expressão de você mesmo, poderia ser isso? Sim, eu acho que quando a gente faz essa expressão de forma autêntica, de forma lúcida, isso também pode ser entendido como um ato artístico, né? E a gente, como autor da nossa obra maior, que é a nossa própria vida, né? Então, entendendo a própria vida como a nossa criação artística, aí a gente estende a criatividade para realmente todos os momentos. E é bem isso que você disse, Karina, é uma expressão das coisas que estão no nosso interior. É a gente conseguir fazer essa expressão o mais original possível, o mais limpo de outras influências, né? Menos mecanicamente e mais autenticamente. Então eu quero puxar daí. Como é que então a gente insere mais criatividade na nossa vida e começa a criar e ser produtivo ou... Eu acho que... Vou reformular a pergunta. Como é que a gente insere mais, então, criatividade? Porque, pelo que eu estou entendendo, né, Denis, o que você chama dessa expressão criativa tem muito a ver com o que eu enxergo de como a pessoa se expressa e é ela mesma, ou seja, como ela cria o seu próprio propósito, tá certo? Do ponto de vista de quem trabalha com criatividade, que tem o projeto Ser Criativo como o seu, como é que você enxerga que as pessoas podem inserir no seu cotidiano mais atos criativos? Primeira coisa para inserir mais criatividade no nosso dia a dia é essa sugestão de entender que a criatividade ela é uma possibilidade para todos os momentos. Não é algo que fique restrito a algum âmbito da nossa vida. Então, partindo desse pressuposto, a gente começar a se auto-observar mais, prestar mais atenção nas nossas escolhas, tentar fazer cada vez mais de cada momento uma oportunidade de um ato criativo, mesmo que seja
um pequeno ato criativo, por exemplo, fazer um caminho diferente para o seu trabalho, pegar um caminho alternativo, experimentar um prato diferente, fazer coisas que a gente não costuma fazer normalmente. Esse tipo de coisa já é um passo muito interessante para a gente inserir mais criatividade. E quanto mais a gente fizer isso, quanto mais a gente... Isso é um treino. Quanto mais a gente se expuser a essas situações de novidade, principalmente situações em que a gente tem menos controle sobre o resultado, mais a gente vai exercitando essa nossa capacidade de ser criativo, por se colocar em situações em que a gente vai precisar improvisar. E admitir que o improviso, na verdade, é a natureza da nossa própria vida. Que lindo. Acho que são ótimas dicas. A gente tentar inserir no dia a dia um pouco mais do criativo também é inserir um pouco mais da energia feminina. A gente falou muito disso no Livros Bolos e a raiz da energia feminina é a força da criação. Sim. Então, é importante e interessante a gente notar que conforme a gente vai tendo esses pequenos... de uma comida diferente, de um caminho diferente, mas também na expressão de quem a gente vai desenvolvendo o nosso lado mais potente, né? Que é o lado da autocriação, quando a gente se cria. E isso tem muito a ver com a energia feminina, que é justamente a raiz, está na raiz da energia feminina, a força da criação. Eu queria terminar, eu sei que é curtinho o nosso tempo, mas eu queria pedir para você, Denise, fazer talvez dar uma dica, a dica mais importante que você pudesse dar para, além das dicas que você deu. O que você acha que mais pega, por exemplo, para os teus alunos e para as pessoas com que você lida que têm dificuldade de começar a serem mais criativas e também mais produtivas? Eu acho que uma dica muito legal, que pode ser talvez uma das principais que eu falo no Ser Criativo, é a gente abraçar a energia feminina do jeito que você colocou, no seguinte sentido, né? A gente... entendendo a energia masculina como uma coisa mais de rigidez, de estrutura, né? A gente conseguir flexibilizar o nosso dia a dia, flexibilizar a nossa vida e se colocar em situações fora da zona de conforto. Isso a gente não precisa fazer de forma agressiva, de forma violenta, é uma mudança profunda, mas que pode ser feita aos poucos, com cuidado, com passo a passo, com segurança, apesar de a gente estar sempre colocando um pezinho para fora da nossa zona de conforto, né? Então, para ser mais criativo, a gente precisa se entregar ao caos, ao desconhecido. Admitir que a nossa vida, a gente não controla tudo e se permitir controlar ainda menos. Se colocar como um parceiro de dança com a vida e ir abraçando esse improviso cada vez mais, brincando mesmo de improvisar como se nós fôssemos músicos numa banda de jazz. Com um olhar também amistoso, de coleguismo, né, com a vida e com as outras pessoas, com tudo que envolve a gente, e ir fazendo pequenos avanços nesse sentido até que a gente tome gosto pela coisa e vá fazendo cada vez avanços maiores. Isso acho que é o caminho principal para a gente conseguir adotar um olhar mais poético, mais livre, mais lírico, mais criativo com relação à vida. Perfeito. Então, o que eu estou entendendo é que de pouquinho em pouquinho a gente vai ficando mais criativo. E também a gente precisa lembrar que é quantidade versus qualidade nesse primeiro momento. Né? Ou seja, vamos atuando de forma diferente em todas as possibilidades. Mesmo que você esteja trabalhando numa empresa que as coisas sejam super rígidas, como é que você pode fazer diferente algo do seu cotidiano? Como é que você trabalha não só os seus projetos de trabalho, mas também como é que você faz isso no seu dia a dia, nas suas relações? Isso foi uma coisa que ficou muito forte para mim no Ser Criativo, que eu ainda não terminei com o Denis, estou tendo esse privilégio de ter o Denis como meu professor, e que muda muito e também nos empodera de uma maneira muito natural quando a gente vai andando aos pouquinhos. E quem já fez coaching comigo sabe que na hora que a gente chega no plano de ação, não tem nada melhor que as nanometas, ou seja, pequenas ações inspiradas do dia que fazem com que a gente caminhe de um jeito diferente pela vida. Eu queria agradecer o Denis. Denis, conta pra gente teu site, onde é que a gente acha mais informação sobre você? Legal. www.sercreativo.com.br, mas pode procurar por Ser Criativo também no Facebook, no Instagram.
No site do Ser Criativo é onde estão as informações principais sobre o que é o Ser Criativo. E também, se quiser se conectar diretamente comigo, pode mandar um e-mail para denis@sercreativo.com.br e a gente vai conversando sobre isso e outros assuntos. Maravilha. Pessoal, não tenho nem palavras criativas o suficiente para dizer o quanto o processo de ser criativo está sendo importante para mim. E agradecer ao Denis por essa disponibilidade. Tem muito a ver com o meu trabalho, que eu acredito muito na nossa capacidade de criar a nossa vida, criar o nosso próprio propósito. Aliás, está aqui o livro, para quem não viu ainda. Quem quiser adquirir, pode ir nas livrarias ou no site Crie Seu Propósito. Eu tenho. Oi? Eu tenho. Comprei. Se tivesse, né, professor? Denis, obrigada. Gente, muito obrigada. Espero que vocês aproveitem e façam o seu primeiro ato criativo agora. Aliás, o que você vai fazer de diferente hoje, no dia da criatividade, 17 de novembro? Denis, brigadão. A gente segue. Legal, Karina. Obrigado a todo mundo. Valeu. Tchau, pessoal.